8 years of Radio Maria in Tanzania. From Radio Maria Uganda. Muy queridos amigos oyentes en América Latina. Radio Maria im Herzen der Alpen. Les auditeurs de Radio Maria de Colombie. Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto. In the Radio Maria Network in the United States. Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Radio Maria, muy cerca de tu corazón. Agora na Rádio Maria Brasil, Catequese com Padre Warlen Reis. Olá, muito bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Maria Brasil, você que nesse momento está aí conectado conosco pelo nosso aplicativo. As redes sociais ainda não abriram aqui para mim, mas acredito que a gente já esteja aí também ao vivo pelas redes sociais. Que Deus abençoe muito cada um de vocês, obrigada pela participação de todos. Estamos ao vivo com o programa Catequese, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Todos vocês são convidados a participar com a gente, utilizando o espaço reservado nas redes sociais, aos comentários. Carlos, dá uma olhadinha para mim, por favor, porque eu não estou conseguindo conectar aqui nenhuma rede, tá? Aí você pode participar conosco também pelo WhatsApp da Rádio Maria, 997020478, DDD 62. 997020478, DDD 62, nosso WhatsApp. Você que está aí conectado conosco também pode utilizar o WhatsApp para poder participar do nosso programa Catequese. Padre Warlen, bom dia, sua bênção. Bom dia, Vanessa, Deus abençoe, que alegria nós podemos estar novamente nesse encontro, né, com Deus, esse encontro com a Palavra de Deus. Quero acolher também você que participa do nosso programa Catequese, você que nos acompanha pelo streaming da Rádio Maria, pelo aplicativo e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, né, nessa formação, nesse momento de graça. Hoje a nossa catequese tem um tema muito bonito, muito importante, que daqui a pouco vou revelar para vocês, né? Mas nós vamos, antes de tudo, fazer a nossa oração, vamos rezar, pedir a Deus que nos conduza nessa formação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos fazer a nossa revisão. Ontem, na nossa catequese, nós falamos sobre Deus que se revela com o seu nome, né? O nome de Deus, que é um nome misterioso. Então, para a gente poder sistematicamente fazer a nossa revisão, vamos seguir as nossas perguntas que você pode acessar por meio do grupo do Telegram da nossa Rádio Maria Brasil. Então, se você quer receber este conteúdo exclusivo, você pode ingressar, né, no grupo do Telegram, e lá nós temos conteúdos exclusivos, as tarefas de casa, de aprofundamento do nosso conteúdo, tá bom? Então é muito importante que você faça essa inscrição lá no grupo do Telegram, assim você vai poder aprofundar um pouco mais. As perguntas são as seguintes, né? Com que nome Deus se revela? Em primeiro lugar, Deus se revelou a Moisés como Deus vivo, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos pais, dos patriarcas. E ele se revelou a Moisés
com um nome misterioso, né, que nós vimos nessa transliteração do nome de Deus, né, Javé, que é um nome que não é pronunciado pelos judeus e por nós com muito respeito, né? Ele é transliterado em 4 letras do alfabeto latino, o I, o H, o W e o H, né, que correspondem ao nome de Deus. E que significa eu sou aquele que sou. Esse nome nós vimos também que ele foi substituído pela expressão Kyrios, né, ou melhor, Adonai do hebraico, né, que depois foi traduzido por Kyrios, que significa Senhor. É uma terminologia que se destina somente para Deus, né? Senhor, mas significa somente destinado para Deus. Não é como no português, né, que nós vimos isso, né, que nós falamos Senhor tanto para uma pessoa importante como para um sacerdote, para um chefe de Estado, né, alguém com uma maturidade, uma grande maturidade, e também é usada a mesma palavra para Deus. A diferença é que no nosso português nós usamos Senhor com S maiúsculo para diferenciar, mas é a mesma palavra. Agora, tanto na língua hebraica como na língua grega, esses termos são usados somente para Deus. E Jesus, no Novo Testamento, também é chamado de Senhor, porque isso designa que Ele é verdadeiro Deus. Então, a outra pergunta era, somente Deus é? E aí eu coloquei entre aspas, né? Somente Deus é? Somente Deus é, em si mesmo, a plenitude do ser e de toda a perfeição. Nós não somos em nós mesmos, por nós mesmos. Nós não temos nada por nós mesmos. Tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. As criaturas recebem dele tudo que são e têm. E a terceira pergunta, por que é importante a revelação do nome de Deus? Quando Deus revela o seu nome, ele se dá a conhecer e também ele revela, né, ele dá a conhecer todo o seu mistério inefável. Esse mistério que nós não poderíamos ter acesso, que nós não poderíamos ter conhecimento por nós mesmos, Deus se dá a conhecer quando revela o seu nome. Deus é o ser transcendente, espiritual, onipotente, eterno, pessoal, perfeito. Esses são atributos de Deus. Né? Ele é tudo isso, transcendente, espiritual, onipotente, eterno, pessoal e perfeito. E Deus é verdade e amor. E é exatamente esse o tema que nós vamos tratar na nossa catequese de hoje. Catequese número 17, né? Nós vamos tratar sobre essa temática. Né? Esse Deus que se revelou para nós com o seu nome, se revela também com esses atributos. Né? Ele é verdade e amor. Deus, aquele que é verdade e amor. No parágrafo 14, então, nós vamos dar início à nossa reflexão. Diz o seguinte: Deus é aquele que é. Revelou-se a Israel como aquele que é rico em bondade e fiel. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, faz essa afirmação. Ele é rico em bondade e fiel. Esses dois termos exprimem, em síntese, as riquezas do nome divino. Se nós podemos sintetizar o nome de Deus, a riqueza do nome de Deus, nós podemos sintetizar em 2 palavras. Ele é rico em bondade e Deus é fiel. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, sua bondade, a sua graça, o seu amor, mas também a sua confiabilidade, a sua constância, sua fidelidade e a sua verdade. Aqui eu quero destacar, são 2 grupos de atributos de Deus, de características de Deus. Nas obras de Deus nós podemos perceber a benevolência, a bondade, a graça e o amor, que diz respeito àquela expressão, que nós vimos agora. Ele é rico em bondade e fiel. Isso diz respeito à bondade de Deus. Deus se revela na sua bondade, benevolência, graça e amor. Agora, Deus também é confiável, Ele expressa a sua confiabilidade, a sua constância, a sua fidelidade e a sua verdade.
nesse segundo atributo, Deus é fiel. Então, Deus é bom e Deus é fiel. E nós vamos ver, então, em relação à bondade de Deus, hoje nós vamos ver que Deus é verdadeiro, né? E, ou melhor, que Deus é amor, né? Na sua bondade nós vamos ver que Deus é amor. E na sua fidelidade nós vamos ver que Deus é verdadeiro. Então, a verdade faz referência à fidelidade de Deus. E o amor faz referência à bondade de Deus, né? Nós vamos falar então primeiro sobre a verdade. Ele é a verdade, pois Deus é luz e nele não há trevas. E Deus é amor. No segundo momento nós vamos ver isso, né? Deus é amor, como nos ensina o apóstolo São João na sua primeira carta, né? Ele faz essa afirmação categórica, né? De que Deus é amor. Então nós vamos ver a primeira parte. Deus é a verdade. O resumo da tua palavra é a verdade. São para sempre tuas justas normas. Nós temos aí no Salmo 119. Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdade. 2 Samuel 7:28. Essas duas citações falam para nós da verdade de Deus. Por isso as promessas de Deus sempre se realizam. Então a verdade está ligada à fidelidade, né? Como nós vimos agora há pouco. Se a verdade está ligada à fidelidade, então todas as promessas de Deus se cumprem, porque Deus é fiel. Deus é a própria verdade, suas palavras não podem enganar. Isso nós podemos ter com toda clareza e com toda certeza, que a bondade de Deus, né, que a sua fidelidade nos afirma que, sendo verdade, a verdade de Deus não nos engana. Não se engana e não nos engana. Por isso, podemos nos entregar com toda confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. Uma coisa interessante, né? Quando o homem pecou, né? Ainda no Gênesis, né? No paraíso, Deus havia prometido, Deus havia dado uma ordem para os nossos primeiros pais, né? Para Adão e Eva, que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, né? Aquele jardim plantado para que o homem pudesse ser feliz, pudesse viver de modo perene e feliz. O fato é que quando Deus disse para eles, não comam daquele fruto, podem comer de todos os frutos, inclusive da árvore da vida, não era problema comer da árvore da vida. Agora, de todos os frutos do jardim, havia um que havia uma restrição: não comam deste fruto, nem sequer poderão tocar nessa árvore, nesse fruto. Não façam isso, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Essa era a ordem de Deus, essa era a expressão da verdade, né? Porque havia no meio do jardim uma árvore que dava a vida e essa árvore que trazia a morte, né? Então, comer desse fruto traria para eles a morte. Deus disse categoricamente: não comais, nem sequer tocais nessa árvore. E eles, então, num determinado momento, eles ouviram a sugestão da serpente, né? Satanás, na forma da serpente, o tentador, chega para eles com uma mentira. A mentira é contrária à verdade. E é uma coisa interessante, né? A gente falar sobre essa temática, né? Porque quantas vezes na nossa vida nós vamos recheando a nossa vida de pequenas mentiras, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a mentira muitas vezes tem tomado parte da nossa vida, da nossa história. Nós vamos construindo muitas vezes a nossa história em cima de mentiras, assim como Adão e Eva, né? A serpente tentou Adão e Eva com uma meia-verdade. Havia traços de verdade naquilo que a serpente disse para Adão e Eva, né? A serpente dizia, olha, não é que vocês vão morrer, aí entra a mentira, né? Mas vocês terão, os seus olhos se abrirão, né? Vocês terão um conhecimento que Deus não quer que vocês tenham. Meia-verdade.
né? De fato, a árvore do conhecimento do bem e do mal nos abriria um conhecimento da realidade, da malícia, né? Mas o que Deus queria para nós é que nós vivêssemos uma vida de graça, uma vivência da pureza, de uma visão que se voltava para Deus, né? E aí a serpente dizia, não morrereis, mas vocês serão como deuses. Interessante isso, porque na verdade a predestinação de todo ser humano é se tornar deuses. Assim, no sentido, entendendo bem a terminologia, é que nós nos tornemos filhos de Deus. Não deuses por natureza, né? Até mesmo porque nós não temos a natureza divina. Só Deus é Deus, nós vimos isso ontem. Só Deus é, né? Então nós nos tornamos deuses no sentido de participar da vida de Deus. Deus nos chamou a essa participação. Deus quis revelar para nós o seu amor, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Deus quis revelar para nós esse amor, né? E isso nos faz participar da sua vida. Agora, é interessante como nós vamos deixando que essas pequenas mentiras ou meias verdades vão entrando na nossa vida, na nossa história. E nós vamos aprendendo isso muitas vezes desde pequeno, dentro das nossas casas, né? Quando a gente quer evitar alguém, né, alguém liga lá na nossa casa e aí o pai diz lá para a criança, né? Não, atende e fala que o papai não está, fala que a mamãe não está, né? E aí a criança vai aprendendo, como existe uma contradição, até mesmo porque é da nossa natureza a verdade. Se você pega uma criança com a pureza e você faz uma pergunta para ela, ela é incapaz de mentir. A mentira vai entrando na nossa vida pela experiência, pelo ensinamento, né? Um mau ensino ou um mau exemplo, né? E nós não podemos permitir que a mentira entre na nossa vida, porque diz a Sagrada Escritura que o diabo, Satanás, é o pai da mentira, enquanto Cristo é a verdade. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, precisamos nos aproximar da verdade. Cristo é a verdade, nós precisamos nos aproximar de Cristo, iluminados pela verdade, pelo dom, pela graça. Então, lá no começo, o pecado, né, da queda do homem, foi uma mentira do tentador que induziu eles a duvidar da palavra de Deus, da benevolência e da fidelidade de Deus. Essa tentação, né, de repente se distanciar da bondade da palavra de um Deus que é amor, que é misericordioso, que é bondade. Então, lá no parágrafo 216 diz o seguinte: a verdade de Deus é a sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em relação com ele. Ninguém pode nos dar esse conhecimento a não ser Deus. Esse conhecimento, ele parte de Deus, que se revela porque ele criou tudo sozinho e criou tudo do nada, né? A criação é obra de Deus, a criação sai de Deus, né? Ela tem a sua origem em Deus. Então só Deus pode revelar o conhecimento dele mesmo, né? Nós não podemos conhecer Deus se não for por Deus mesmo, né? Que era exatamente a tentação da serpente: sereis como deuses, vocês não vão precisar de um criador, de um Deus criador, né? E essa é a grande tentação também dos tempos de hoje, né? Que nós conseguimos a própria salvação por nós mesmos, que nós conseguimos o céu pelas nossas boas obras, né? A grande tentação de uma meia-verdade que muitas vezes se apresenta a nós. Nós somos salvos por Cristo. É Cristo que salva as nossas vidas. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. As nossas boas obras, elas apenas manifestam como uma resposta de amor a um Deus que nos salva. Nós precisamos sim fazer boas obras, mas não como uma moeda de troca da salvação que nós tanto queremos, que nós queremos alcançar. É Deus que nos salva. Então esse parágrafo diz exatamente isso. O único que pode nos dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em relação com ele. Deus é aquele único que pode nos dar esse conhecimento. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é um ensinamento sincero. Quando o Pai, né, envia o seu Filho ao mundo,
ele o envia para dar testemunho da verdade, né? Nós vimos isso no Evangelho, quando Jesus é questionado por Pilatos, né? O que é a verdade, né? Ele é questionado se ele era o Filho de Deus, se ele era o Rei dos Judeus, e Jesus afirma: eu vim para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta, né, o que é a verdade? Nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro, né? Conhecermos aquilo que é verdade. Isso está em relação ao capítulo 17 de João, né? João capítulo 17, versículo 3, nós vemos essa referência. Ele veio para dar testemunho da verdade. E nós podemos conhecer a verdade por ele que se revela a nós. Tá bom? Então, assim, agora nós encerramos essa reflexão sobre a verdade. Vamos passar a reflexão sobre o Deus que é amor, né? O tema da nossa catequese de hoje é Deus é aquele que é, Deus é verdade e amor. Então, Deus é amor. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para se revelar a ele. Qual é essa única razão que Deus tinha para se revelar ao ser humano, ao seu povo, aos seus filhos? Era o amor que ele tem, o amor gratuito, né? O amor de Deus ele é muito especial, né? É diferente muitas vezes do nosso amor. Nosso amor ele está muitas vezes recheado de egoísmo, de troca, né? Muitas vezes nós amamos na medida em que nos amam, né? E nosso amor é muito imperfeito. O amor de Deus ele é perfeito, ele não guarda rancor. O amor de Deus ele é gratuito, né? O amor de Deus não fica esperando uma troca, né? O amor de Deus não barganha conosco, né? Deus é um amor gratuito. Ainda que nenhum ser humano acolhesse esse amor, Deus teria dado, ainda assim ele teria dado o seu Filho para a nossa salvação. O amor de Deus é eterno e o amor de Deus é gratuito. Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar as infidelidades do povo. Os profetas anunciaram, né? Muitas vezes nós vemos as profecias dos profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias. Muitos profetas anunciaram um Deus que é misericórdia, né? Um Deus que é justo, mas um Deus que é misericordioso, né? Domingo passado nós até vimos o Evangelho do Pai Misericordioso, que muitas vezes chamamos de o Evangelho com a parábola do Filho Pródigo, que expressa verdadeiramente a misericórdia divina pelo seu povo, pelos seus filhos, né? Então, desde muito cedo, o povo de Israel compreendeu que Deus é um Deus que não abandona, um Deus que está sempre com o seu povo, que caminha junto conosco, que não sai do nosso lado, está sempre junto de nós. Ele é um Deus que busca nos salvar e um Deus que é capaz de perdoar também as nossas infidelidades. O amor de Deus por Israel é comparado muitas vezes com o amor de um pai para com o seu filho, né? Você depois pode conferir lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1, Oséias, capítulo 11, versículo 1, o amor de Deus lá é comparado com o amor de um pai para o filho. E esse amor ele é mais forte do que o amor de uma mãe por seus filhos, que você pode também conferir lá em Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Isaías 49, versículos 14 e 15. Você pode dar uma olhadinha também. O amor de Deus é mais forte do que o amor de uma mãe pelos seus filhos. E Deus ama o seu povo mais do que o esposo ama a sua esposa, a sua amada, né? Lá em Isaías, capítulo 62, versículos 4 e 5, você vai ver essa citação. Então, o amor de Deus, naquilo que se refere às características de um amor humano, né? O amor de um pai pelo filho, o amor
da mãe pelo seu filho, o amor de um esposo pela sua mulher, pela sua amada, pela sua esposa, esses amores humanos, Deus compara, né, e supera esse amor daquilo que nós podemos entender pela nossa afetividade humana. Né? Se a gente pensa em essas relações de amor paternal e filial, né, maternal e filial, e o amor esponsal são os grandes amores, né, são as maiores manifestações de amor verdadeiro. O amor paternal e maternal que se refere a amores que não se escolhe, né, amor que vem da parte do sangue. E o amor esponsal, que é aquele amor de escolha, né, alguém que escolheu outra pessoa para fazer parte da sua própria vida, fazer parte da sua trajetória, da sua caminhada, para o acompanhar ao longo de sua vida. Então, nessa realidade, né, as duas relações de amor que nós temos, que são mais expressivas, né, que é o amor paternal, que se expressa pelo amor paternal e maternal, que se expressa pelo amor movido, né, pela consanguineidade, né, pelo sangue, e o amor esponsal, que é uma escolha de liberdade que uma pessoa faz. Nesses dois amores nós vemos que Deus, no seu amor, ele supera. É mais forte, é mais alto, é mais profundo, é eterno. Então, esse amor se sobreporá, né, até as piores infidelidades, né? Enquanto nós encontramos muitas vezes na infidelidade matrimonial, muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar o perdão, né? E ainda que um pai ou uma mãe abandonasse o seu filho, as piores infidelidades, né, que nós podemos perceber, né, na nossa vida humana, Deus é capaz de sobrepor a tudo isso, até as piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Né? Nós falamos que o amor de Deus é gratuito, né? E a maior das doações é dar o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter vida. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Depois vocês podem também anotar essa passagem do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, e nós vamos ver ali que não existe amor maior do que esse. De tal modo Deus amou o mundo que entregou o seu próprio Filho. O amor de Deus também é eterno. Isaías 54, 8 fala o seguinte, ou melhor, né? Isaías 54, 8 diz que o amor de Deus é eterno. E ele afirma também no versículo 10, as serras mudem de lugar ou as montanhas balancem. Meu amor para contigo nunca vai mudar. Eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo por ti tanta ternura. Jeremias capítulo 31, versículo 3. E São João, lá no Novo Testamento, vai afirmar de modo categórico, Deus é amor. Deus é amor. Essa afirmação nós encontramos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Por que São João fala que Deus é amor? O próprio ser de Deus é amor. Né? Então, está no ser de Deus o amor. Deus é amor. Então, quando São João expressa, né, isso na sua carta, ele está dizendo que a essência de Deus, o ser de Deus é verdadeiro amor. Então, ao enviar na plenitude dos tempos o seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Isso aqui é muito bonito, né? É uma expressão aqui do Catecismo que remonta ali 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 7 a 16, você também depois pode conferir, né? O próprio ser de Deus é amor, porque ele revela, né, ao enviar o Filho
seu Filho eterno, e ao enviar o Espírito de amor, ele revela o seu segredo mais íntimo. Imagina o segredo mais íntimo do coração de Deus revelado para nós. Agora nós temos acesso a esse segredo mais íntimo de Deus. Isso é belíssimo, né? É bom conhecer, é bom saber que o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que ele foi capaz de revelar todo o seu amor, o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Se nós pegamos a Santíssima Trindade, né? O Pai que ama o Filho que ama o Pai, e o Espírito Santo é esse amor que procede do Pai para o Filho, e do Filho para o Pai, e dos dois para nós, né? Se nós pegamos esse intercâmbio de amor, nós vamos perceber que nós participamos, porque ele nos predestinou, né? Ele nos convidou, ele nos chamou à participação desse intercâmbio de amor. Então, a vida da Santíssima Trindade é um convite, né? Nós temos um convite de Deus a participar dessa vida da Santíssima Trindade. Portanto, participar plenamente desse amor que é compartilhado conosco. Então, aqui nós encerramos essa segunda parte, Deus é amor. Nós vamos então dar continuidade até o parágrafo 227. No parágrafo 222, né, nós vamos ver o seguinte, né, porque qual é o alcance da fé no Deus único? Né? Essa é a pergunta para nós. Então, crer em Deus, o único, né? Nós já vimos isso na catequese de ontem, que Deus é único, né? Não existe, fora de Deus não existe outro Deus. Então, crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. Então, se nós pegamos o exemplo de São Pedro, por exemplo, né? O exemplo de Pedro é belíssimo. Lá em Mateus capítulo 16, São Pedro faz uma profissão de fé. Quando Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou. Uns dizem que é Jeremias, Isaías, ou algum dos profetas, ou João Batista que ressuscitou dos mortos. E Jesus então volta a perguntar, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde fazendo uma profissão de fé. Então, crer em Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois disso, Jesus anuncia a paixão, a primeira vez que ele toca nesse assunto, e aí com o passar do tempo, Jesus vai para a cruz, morre e ressuscita. E depois de ressuscitado, né, Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes, e depois da ressurreição de Jesus, se encontra lá no Evangelho segundo São João, é relatado isso. Ele se encontra, se não me engano, no capítulo 21 de São João. Ele se encontra com os discípulos, aparece para os discípulos, Pedro estava lá, e Jesus então faz um questionamento, né? Faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E ele se entristece porque Jesus perguntou por 3 vezes, que faz referência às 3 negações que Pedro fez quando Jesus estava ainda para ser condenado à morte. Né? E essa profissão de amor. Então nós temos uma profissão de fé de Pedro, né, que crê no Filho do Deus vivo, no Cristo, Filho do Deus vivo, e a profissão de amor que Pedro faz ao dizer que ama Jesus, né, e ele afirma e reafirma por 3 vezes esse amor. Né? Então, crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. A exemplo de Pedro, que fez a sua profissão de fé, crendo, e a sua profissão de amor, amando e entregando a sua vida também por Cristo. Então, o que significa crer e amar a Deus que é único? Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Significa viver em ação de graças. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Significa usar corretamente as coisas criadas. E aqui eu gostaria de
complementar, né? Assim, tudo que foi criado nós podemos usar com sabedoria. Tudo que foi criado por Deus único, nos leva a fé, né, no Deus único, nos leva a usar tudo o que não é Ele. Nós não podemos usar de Deus, né? Usar Deus, mas nós podemos usar do que Deus criou, né? Nós podemos usar do ar que nós respiramos, Deus criou o ar. Nós podemos usar dos alimentos que Deus criou para nos alimentar. Nós podemos usar das energias que a terra produz para o bem-estar do homem e que, na medida, tudo aquilo que não é ele, mas que na medida em que isso nos aproxima dele, nós podemos usar de tudo, portanto, com sabedoria. Mas nós não podemos abusar das coisas criadas, né? O abuso das coisas criadas é um pecado social, é um pecado contra Deus, é um pecado contra a humanidade. Por exemplo, nós estamos vendo aí o tanto de poluição, nós estamos vendo aí o uso de elementos próprios da natureza, né? Que se transformam em bombas e que são jogadas em cima de hospitais, de creches, de escolas dentro de um país, na guerra atual que nós estamos vendo. Então, essas realidades, né, nós precisamos ter muito cuidado, né, usar de tudo que não é ele, na medida em que todas essas coisas podem nos aproximar. Então, é lícito usar das coisas criadas para nos aproximar de Deus. Ou daquilo que nos distancia de Deus, Deus nos convida a um desapego destas coisas, né, daquilo que nos distancia, que nos desvia de Deus. E aqui nós temos uma frase, né, uma expressão, né, de São Nicolau de Flue. Ele diz o seguinte: meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para perdoar-me por inteiro a vós. E também Santa Teresa, né, que expressa o significado de confiar, né, crer em Deus e amar a Deus, significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo em meio à adversidade, mesmo na adversidade. Existe uma oração de Santa Teresa que muitos conhecem, que eu gostaria de terminar hoje a nossa reflexão com essa oração de Santa Teresa, que expressa de maneira admirável: nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E aqui encerramos hoje a nossa catequese. Tem inclusive uma canção, né, padre, que fala exatamente isso. Sim, nada te perturbe. Belíssima canção. Nada te espante. Agora eu não me lembro qual é a pessoa que canta, mas eu vou... Acho que é a irmã Miriam. Além dessa, tem uma outra também que fala essas mesmas expressões. Vale a pena depois você procurar essa frase aí no YouTube, né? Consegue com certeza encontrar, né, as canções. São belíssimas, vale a pena dar uma olhada, fazer dela a sua oração diária, de repente a oração do dia de hoje. Isso mesmo. Vamos então para as nossas participações agora. Sirlene Silva está aqui participando conosco, ela pede sua bênção. A Tânia Deus abençoe, tia Helena. A Tânia Brito também participando com a gente. Célia Leão, bom dia. Lilian Volpato, bom dia. Ela diz: Deus é maior. Amém. Amém. Quero também agradecer a participação do Pedro Oliveira, da Umbelina, Lurdinha Aguiar. A Umbelina deseja bom dia para você. Marielle Cardoso, bom dia também para Neuza Castelo Alves, José Jorge Luiz, Sandra Gomide, Carlos Eurípides, Deuselice também conosco, Valéria Silva, Sônia Neres deseja bom dia e pede sua bênção. Deus abençoe, Sônia. Também quero agradecer a participação da Vanessa Mazini,
deseja bom dia e diz assim: eu acho lindo a adoção de crianças. É belíssimo mesmo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e dizer para Vanessa que tenho rezado por ela, viu? Deus te abençoe, Vanessa, e que não perturbe o seu coração. Tenha fé em Deus. Deus está com você, com certeza. Amém. Nedina Farias também participando conosco. Pede sua bênção. Deus abençoe, Onedina. A Cida também conosco, pede sua bênção, paz e bênçãos a todos. Deus abençoe, Cida, paz e bênçãos. Lucas Paulino, bom dia. Wagner Francisco, bom dia. Michele Ribeiro, Sil Nóbrega, bom dia. Domara também participando conosco. Manuela Gama, Daniela Teodora, e também o Pedro Oliveira está dizendo assim, ó: nada te perturbe, no coral da Sagrada Família cantamos com o maestro Lucas. Oh, que maravilha, que bênção. Então, talvez daria para encontrar também essa canção, né? Nada te turbe. Diana Nunes também está participando conosco, pede sua bênção e diz assim: bela catequese. Obrigado, Diana. Deus te abençoe e também a sua família. Registrando ainda a participação do Antônio Marcelino e do Pedro Brasilino, que pede sua bênção. Deus abençoe, Pedro. Obrigado, Toninho, né, por essa presença, né, por essa participação. Muito obrigado. E Deus abençoe você também, a Rayane, sua esposa, né, e o bebê que vocês estão aí gestando, né, a Esther, que venha com muita saúde e muitas bênçãos de Deus. Amém. São essas as nossas participações. Que maravilha, que bom. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. É uma grande alegria ter você junto comigo aqui na catequese. Ontem eu consegui adiantar todo o material para os podcasts, né? Então já estão editados todos os podcasts, desde a primeira catequese até a catequese de ontem. Hoje, com fé em Deus, vou conseguir fazer a edição da catequese de hoje, e em breve nós teremos eles disponíveis no nosso site. E que daqui a algum tempo nós teremos também algumas novidades, né? E provavelmente os nossos podcasts disponíveis também em outras plataformas, né? Então a gente está estudando a maneira mais adequada de fazer isso, mas nós teremos esse acesso aos podcasts, né? O podcast ele está sendo editado, então ele será um pouco mais breve, né? sem as participações, só com o conteúdo exclusivo daquele dia, para facilitar também a escuta, né? As pessoas que quiserem depois assistir, né? Mas se quiser ver o programa completo, é só pegar na nossa playlist daqui do YouTube. Tem todas as catequeses também, lá estão disponíveis, elas completas, para que você tenha esse acesso, tá bom? Então aguarde, né? Em breve, bem breve mesmo, a gente só está finalizando a parte de arte gráfica, né? A parte de design, para colocar no nosso site. Estará disponível no nosso site, que é radiomariabrasil.org.br, radiomariabrasil.org.br. Em breve nós vamos ter o nosso podcast já disponíveis no nosso site, depois no aplicativo e em outras plataformas também, tá bom? Gostaria só de lembrá-los também a importância, né, da sua participação como um discípulo de Jesus e de Nossa Senhora na nossa Rádio Maria, né? Seja como Nossa Senhora, né? Leve a palavra de Deus a todas as pessoas. Você pode fazer isso enviando o link de acesso, né, da Rádio Maria, falando da Rádio Maria, falando da sua experiência, dando o seu testemunho. Então quero convocar você a nos ajudar a propagar, né, a Rádio Maria de um modo especial para fora de Goiânia, né? Até porque em Goiânia nós em breve, com fé em Deus, nós estamos rezando e trabalhando para isso, nós teremos uma frequência
né? Então, para fora de Goiânia, para que a Rádio Maria seja conhecida e chegue também a outros lugares. Então, se você tem aí o desafio do dia, né? Se você tem um amigo que está fora do Brasil, né? Que está em outro estado, em outra cidade, mande para essa pessoa, né, o anúncio, né, da Rádio Maria, para que ela possa acompanhar a programação da nossa rádio, que tem sido muito rica, né? Tem sido muito boa para acompanhar as pessoas em sua vida, né? No seu cotidiano. E uma outra coisa também que eu gostaria de pedir a vocês, né? Se você ainda não é um colaborador da Rádio Maria, colabore conosco, né? Nós precisamos tantas coisas, né? Tantas necessidades, né? A serem satisfeitas aqui para que a nossa missão aconteça. Nós precisamos também da sua colaboração e da sua participação. Nós estamos aí numa campanha para a nossa capela, né? Se você quiser ajudar, né, de um modo específico para realização, né, para o término da nossa capela. Ontem eu falei com a nossa arquiteta e ela já fez o orçamento, não vou falar ainda o valor, né, até mesmo porque eu preciso fazer uma reunião com o presidente, com a vice-presidente, para a gente tratar um pouquinho sobre esses valores, né, mas nós já temos aí um valor do projeto, né, e a partir desse valor do projeto também teremos um orçamento para a realização da capela, que vai ser um lugar muito, muito, muito importante para que você possa frequentar, para que nós possamos fazer as nossas celebrações litúrgicas da Santa Missa, adoração, oração do terço e outras atividades mais, né? Adoração que você poderá também participar vindo aqui na nossa Rádio Maria. Então, a nossa campanha atual é essa, né? Precisamos terminar a nossa capela. E se você puder ajudar, colaborando, né? Fazendo a sua doação, nós agradecemos com um coração verdadeiro, né, e amoroso. Muito obrigado a você que já colabora com a Rádio Maria Brasil, né? Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Que Deus abençoe você. Tá bom, tem mais algum recado, Vanessa? Não? Vamos então para a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada pela sua participação. Deus abençoe muito cada um de vocês. Hoje, às 15 horas, tem Terço da Misericórdia. Às 4 horas, tem programa Família Projeto de Deus com a Maria Dores. E às 18 horas, a gente se encontra no Terço Mariano. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, Catequese, com Padre Warlen Reis. No mundo, uma só rádio, uma só missão. Rádio Maria Brasil.